Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de número 21, na qual a gente vai falar sobre o infinitif présent. Vamos lá. Como sempre, a gente sempre trabalha a gente sempre aborda os outros tempos verbais que a gente já trabalhou no nosso canal, até falar o tempo verbal que a gente vai falar hoje. A gente não vai realmente falar sobre eles em si, mas vai falar os vídeos em que eles estão disponíveis no canal. Então, sobre o passé no modo indicativo, a gente tem aí 5 vídeos, o verbo venir e passado imediato, o passé composé, parte 1 e parte 2, imparfait et plus que parfait. Temos também o présent, a gente fala sobre a conjugação no presente, a gente aprende como conjugar no presente. Futur, que é o futuro, a gente fala sobre o verbo aller e o futuro imediato, futur simple e futur antérieur. Para você que não sabe o que é o modo indicativo e por que seria importante, porque é importante, no caso, estudá-lo, o modo indicativo é aquele modo em que na fala você demonstra uma certeza sobre aquilo que você está falando. Por exemplo, eu jogo futebol. Eu jogo futebol significa que eu estou fazendo uma ação no presente. Eu jogo futebol no presente. Eu jogo futebol. Agora, se eu falar eu jogarei futebol, significa que eu estou fazendo uma ação, irei fazer uma ação no futuro, certo? Eu jogarei futebol. E quando eu digo eu joguei futebol, significa que eu fiz uma ação no passado. Como também se eu dizer eu jogava futebol, que significa que eu fiz uma ação no passado. Independente disso, vocês podem perceber que na minha fala, nesses três tempos que eu utilizei, passado, presente e futuro, eu demonstrei uma certeza. Logo, é utilizado o modo indicativo. O modo condicional. O modo condicional, nós temos duas videoaulas também que você pode assistir no nosso canal, que demonstra aquele verbo que vai utilizar a ideia de condição, o famoso se no português. Por exemplo, se eu ganhasse na loteria e por aí vai, certo? Então a gente aprende como conjugar o condicional no francês. E o modo subjuntivo. Temos o présent e temos o passé. O modo subjuntivo é aquele que demonstra uma certa dúvida ou um certo desejo e por aí vai. Ele demonstra sempre uma certa hipótese sobre alguma coisa. Por exemplo, eu penso que ela esteja viajando por aí. Essa frase, a palavra esteja, é um verbo que demonstra uma certa dúvida, que não tem certeza, como é no modo indicativo, certo? E hoje a gente vai falar sobre o modo infinitivo. Está aí então o modo infinitivo que a gente vai falar na aula de hoje. E para começarmos, o que é o modo infinitivo? Eu poderia dizer para vocês que o modo infinitivo é quando o verbo ele está no modo impessoal, ele não é conjugável. Por exemplo, eu já falei muitas aulas sobre o modo infinitivo, mas o modo infinitivo é aquele modo que em português vai terminar com ar, ir. Por exemplo, correr, andar, sorrir. Então vocês podem reparar que nesses três verbos temos os três finais, ar, ir, certo? Então, esses verbos eles não são conjugáveis. Eu não posso falar eu correr, eu andar, eu sorrir. Não existe isso, porque para isso eu tenho que conjugar, e quando eu conjugar, eu vou determinar o tempo da fala, o tempo do verbo, no caso, sendo presente, passado ou futuro. Então, ele não é conjugável. Temos aqui o exemplo, o verbo apprendre, que significa aprender, apprendre, aprender, e o verbo aller, que é o verbo ir. Também o verbo penser, que é o verbo pensar.
E ele não dá nenhuma indicação sobre a temporalidade. Por quê? Como eu disse, quando eu falo eu pensar, nesse caso, não tem o tempo. Eu não estou falando se ele é no passado, se o verbo pensar está no passado, se está no presente ou no futuro, porque para isso eu tenho que conjugá-lo. Como ele não é conjugável, ele também não tem ideia de tempo, ele não demonstra um tempo. Então, o verbo étudier, aí, estudar, eu estudar, não existe, ou seja, não tem noção de tempo. Mas é claro que quando o verbo é infinitivo, colocado a um contexto, a uma frase, aí sim ele vai ter uma ideia de tempo também. Como, por exemplo, na seguinte frase: Je vais étudier demain. Je vais étudier demain. Significa eu vou estudar amanhã. Ou seja, ele vai fazer o verbo, que é o verbo estudar, a ação de estudar, amanhã, ou seja, no futuro. Infinitif présent. Então a gente vai agora abordar aí, né? Então, o infinitif présent, ele pode ser empregado de diversas formas, como o sujeito da oração, junto a verbos sem preposição, junto a verbos com preposição. Ele vai ter também o seu uso como o infinitivo interrogativo, também junto a verbos de percepção, verbos de tempo gasto e verbos de posição. Vocês vão poder reparar que alguns desses casos são bem similares com a língua portuguesa, com a gramática portuguesa, certo? Então vai ser bem fácil. Vocabulário. Antes de a gente começar as frases, é sempre bom a gente ter algumas palavras aprendidas, certo? Então vamos lá. Aí a gente tem 4 imagens e temos aí 4 frases. Que aqui temos a mão sendo dada, né? Significa promettre, em português, prometer, promettre, promettre, dire, dire, significa falar ou dizer, faire, faire, que significa fazer, passer, passer, que significa passar. Esse verbo pode ser tanto ser de passar algo para alguém ou passar em um lugar. Você vai passar em algum lugar. Temos aí, então, créer, prendre, applaudir, lire. O verbo créer significa criar, pondre, pondre significa pintar, pondre, applaudir significa aplaudir e lire significa ler, certo? Vamos lá então. Primeiro caso, como sujeito da oração. O que é um sujeito da oração? O sujeito da oração é, por exemplo, se eu falar a seguinte frase: ele é legal. Ele é legal. Vamos reparar que aqui nós temos 3 palavras. Nessa frase temos três palavras: ele é e legal. Reparamos que a primeira palavra é um pronome. Um pronome, normalmente, a gente já aprendeu com je, tu, il, elle, nous, vous. Nós aprendemos que esses pronomes, eles trocam lugares de substantivos. Por exemplo, eu disse que ele é legal, mas eu poderia também dizer o carro é legal. Ou seja, eu posso trocar ele por algum substantivo, como por exemplo, o carro é legal. Então a gente pode trocar. Quando a gente troca isso, o ele quanto o carro são sujeitos, são considerados sujeitos. Agora, repare nessa frase: apprendre une nouvelle langue est essentiel. Apprendre une nouvelle langue est essentiel. Significa aprender uma nova língua é essencial. Muito parecido com o português. Então,
Quando a gente consegue pegar isso aqui tudo e trocar por ele, então podemos dizer que aqui ele ou ela, tanto faz, podemos dizer que aqui é o sujeito. Então, podemos trocar. Apprendre une nouvelle langue est essentiel. Ele é essencial. Il é essentiel. Se sim, então isso aqui é o sujeito. Então é o sujeito. Bem, mas a parte mais importante do sujeito é o verbo. Ou seja, é o verbo apprendre. Porque se eu tirar isso aqui, vai continuar com sentido. Por exemplo, aprender é essencial. Então, se eu posso tirar essas informações a mais, que é uma nova língua, obviamente, vai fazendo sentido. Então, dizemos que isso aqui é o infinitivo, e isso aqui são informações adicionais, certo? E o resto da frase está aqui. Muito fácil, né? O sujeito da oração é quando a gente coloca o verbo infinitivo no lugar ali do pronome e assim dá um sentido na frase. Muito simples. Aprender uma nova língua é essencial. Vamos continuar. Agora vamos ver quando o verbo infinitivo está ligado a outro verbo, só que não tem preposição esse verbo. Ele não tem alguém que faça uma ligação junto a ele. Por exemplo, vocês podem reparar aqui nessa frase. Je vais apprendre. Je vais apprendre. Significa eu vou aprender. Bem, vou é o verbo ir, né? Je vais apprendre é o verbo aller. Vocês podem reparar que entre ele e o verbo apprendre não tem nada que separe. Eles estão bem juntinhos, eles estão um do lado do outro. A gente vai ver que existem ligadores que são as preposições que elas fazem a ligação de um verbo com outro. Então, quando não tem preposição, fica assim, dessa forma. Bem certo. Aqui o sujeito, aqui o verbo auxiliar e aqui o verbo principal, que é o verbo aprender. Bem, quando a gente vai fazer a negação nessa frase, você já viu nas aulas anteriores que é simplesmente colocar o ne e o pas entre o verbo auxiliar, beleza? Então fica assim: je ne vais pas apprendre ou je ne vais pas apprendre, certo? Vamos continuar então. Agora a gente vai ver ele ligado a verbos com preposição. Por exemplo, il a promis de protéger tes amis. Il a promis de protéger tes amis, que significa ele prometeu proteger seus amigos. Reparamos que esse verbo aqui é o verbo promettre, que a gente viu no vocabulário. Então, esse verbo promettre, ele está no passé composé, ele está no passado. Sendo assim, este verbo assume uma preposição, que é o de. Então, para que este verbo, il a promis, que é o verbo proteger, ele prometeu proteger seus amigos, para que ele se junte ao verbo proteger, ele necessita de uma preposição. Então, fica desta forma, certo? Então, temos aqui, eu botei conjunção, mas aqui é preposição. Aí, corrigido. E aqui temos o sujeito e o infinitivo, certo? Certinho, então. E o resto da frase. Agora, se a gente quiser fazer a negação dessa frase, vamos ter duas formas diferentes. Vamos ver a primeira. A primeira é simplesmente, a gente tem um verbo aqui, avoir, né? Que é o verbo que faz a junção ali, né? Um verbo auxiliar, que faz a junção desses dois. Simplesmente colocamos o ne pas em volta do verbo avoir, certo? E fica assim: ele não prometeu proteger.
e continuando seus amigos, né? Ele não prometeu proteger. Beleza. Mas, se a gente quiser dizer outra coisa, por exemplo, a gente pode dizer também que ele prometeu não proteger. Olha o sentido da frase. A primeira frase significa ele não prometeu, ou seja, ele não fez promessa, ele não fez nenhuma promessa de proteger. Ele não prometeu proteger, ele não fez nenhuma promessa proteger. Na segunda frase é o seguinte: ele prometeu não proteger, ou seja, ele fez uma promessa que ele não iria proteger. Ele fez uma promessa de não proteger. Então, dependendo do caso, com esses verbos com preposição, a gente vai ter que colocar o ne pas depois da preposição, só que não em volta do verbo proteger. O verbo proteger vai ter que ser ne pas, só eles dois juntinhos, certo? Então vamos agora à frase: il n'a pas promis de protéger. Ele não prometeu proteger. E aqui, il a promis de ne pas protéger. Il a promis de ne pas protéger. Ele prometeu não proteger. Ele prometeu não proteger. Certo? Então, existem essas duas formas de fazer negação. Então, observe sempre quando vocês forem fazer ali, formar as frases, o sentido delas e aonde você vai colocar o ne pas e tudo mais. Continuando, observação. Vamos lá então. Infinitivo interrogativo. O infinitivo interrogativo é aquele infinitivo que ele vai estar ligado a um pronome interrogativo. O que são pronomes interrogativos? São, por exemplo, o porquê, o que, qual. Esses são os pronomes interrogativos, que vão ter ideia de pergunta. Então, sempre quando ele estiver conectado a um pronome interrogativo, que por exemplo aqui é o quoi em francês, quoi, que significa o que, ele vai ser um infinitivo interrogativo, certo? Então, vamos à frase. La question est quoi faire? La question est quoi faire? La question est quoi faire? A questão é o que fazer. Muito simples, porque é muito parecido até com o português, né? A questão é o que fazer. Então, aqui temos o infinitivo interrogativo, certo? E aqui temos a frase. Vamos a outra. Vous savez quoi dire? Vous savez quoi dire? Vous savez quoi dire? Significa vocês sabem o que dizer, se a gente estiver falando para várias pessoas, no plural. Agora, se você estiver falando para uma pessoa, com uma forma mais educada, né, que você vai utilizar o vous, então você vai falar, você sabe o que dizer? Você sabe o que dizer? Vous savez quoi dire? Então, temos no mesmo caso o verbo o que dizer. Você sabe o que dizer? Então, fica dessa forma. Simples, né? Agora, temos aqui também um caso que temos verbos de percepção. O que são verbos de percepção? São verbos que normalmente a gente usa os nossos sentidos para a gente, né, expressar. Por exemplo, o verbo enxergar, ver, sentir, ouvir, escutar, são verbos de percepção. Tocar, né? Você tem o verbo de percepção. Então, esse verbo de percepção vai ocorrer o seguinte caso com o verbo infinitivo. Vamos ver aqui a frase. Ó, esse caso é muito interessante. Então, diferente de alguns outros, né? É legal vocês perceberem esses casos aqui. J'ai vu les garçons passer ici. J'ai vu les garçons passer ici. Eu vi os garotos
passarem aqui. Ou eu vi os garotos passando aqui. J'ai vu les garçons passer ici. Bem, uma coisa que pode até parecer meio que errado, né? Bem, se você viu os garotos passarem aqui, porque o verbo infinitivo ele não está conjugado para o plural, e sim simplesmente o infinitivo sozinho, não está conjugado. Por quê? Quando associado a verbos de percepção, o verbo infinitivo ele só fica na forma infinitiva, certo? Ele fica na forma infinitiva e só. Então, eu coloco a informação aqui no meio e o verbo infinitivo que estiver ligando essa informação, ele vai ficar simplesmente no infinitivo, não precisando conjugar um verbo. Então, vai ficar dessa forma. Aqui temos o verbo de percepção, que vai ser aqui vai auxiliar para termos o verbo no infinitivo, e no meio aqui temos a informação. Certo? Agora, nesse caso, j'ai entendu Maria dire quelque chose. J'ai entendu Maria dire quelque chose. Significa, eu escutei Maria dizer alguma coisa. Ou, eu escutei Maria dizendo alguma coisa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, gerúndio, porque dá essa ideia desses verbos que terminam com ando, endo, indo, andando, correndo, sorrindo. Então, eu escutei Maria dizendo alguma coisa. Você pode trocar o infinitivo por um verbo no gerúndio. Eu escutei Maria dizendo alguma coisa. Então, aqui vai ficar com o verbo de percepção. E aqui, Maria é informação. Certo? Esse é um exemplo que em português tem uma certa diferença como a gramática trata. Então, esse aqui é uma coisa que você tem que analisar nas frases também. Vamos lá. Verbos com ideia de tempo gasto. Também vai ter ali a utilização do gerúndio. Vai ser essa noção. Vou colocar aqui o verbo, ou a frase. Je passe mon temps à créer des jeux. Je passe mon temps à créer des jeux. Que significa, eu passo meu tempo criando jogos. Eu passo meu tempo, repara que temos uma preposição aqui, ó, preposição à. Je passe mon temps à créer des jeux. Eu passo meu tempo criando jogos. Aqui temos o verbo de tempo gasto, não esse verbo, certo? Aí, ó, tempo gasto, verbo de tempo gasto. E esse verbo aqui, ele tem um sentido de passar ou gastar, beleza? Esse aqui é o infinitivo. Il passe son temps à pondre des tableaux. Il passe son temps à pondre des tableaux. Que significa, ele passa seu tempo pintando quadros. Ele passa seu tempo pintando quadros. E aqui, je passe mon temps à créer des jeux. Eu passo meu tempo criando jogos. Mesma ideia. Verbo de tempo gasto. E aqui, ele vai ter no gerúndio. Ele vai ficar o verbo no gerúndio, né? Que nem eu falo. Eu passo meu tempo pintando. Ando é o verbo no gerúndio. Quadros. Agora, com expressões de posição, também vai ser muito parecido com o de tempo gasto. Muito parecido. Por exemplo, il est debout à applaudir l'orchestre. Il est debout à applaudir l'orchestre. Que significa, ele está de pé aplaudindo a orquestra. Ele está de pé aplaudindo a orquestra. Aqui temos o verbo de posição. E aqui temos o verbo aplaudir. Certo? Elle est assise à lire des magazines. Elle est assise à lire des magazines. Que significa, ela está sentada lendo as revistas.
ela está sentada lendo revistas, certo? Mesma ideia, verbo de posição, e aí está o verbo infinitivo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido essa videoaula. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário e também ajude aí se inscrevendo no canal. E até a próxima videoaula. Falou!